A gente está falando de um período que durou oficialmente de 1939 a 1945. Porém, como nós todos já sabemos e já falamos uma série de vezes, ele é depositário de uma série de eventos que o antecederam, inclusive justamente o que pavimentou essa estrada, esse caminho para que as coisas escalassem até chegar onde elas chegaram. Muito bem, muitos desses antecedentes nós inclusive já conversamos, já salientamos, mas eu acho muito importante que vocês tenham esse desenvolvimento cronológico em mente, o que aconteceu quando. As raízes desse evento maior que a gente está falando datam desde o final da Primeira Guerra, e a Primeira Guerra também teve as suas raízes num tempo muito anterior a ela. Então todas essas coisas são construções, né, que são demoradas, são elaboradas, são complexas, envolvem uma série de elementos em tempos distintos, enfim. Só para dar uma repaginada, para a gente ter consciência do caminho que a gente está trilhando e em que parte dele a gente está. Estamos caminhando para o fim, estamos chegando no fim dela agora. Então, as suas raízes mais distantes estão lá na Primeira Guerra, ainda no Tratado de Versalhes. A gente conversou todos aqueles antecedentes da Primeira Guerra, a ascensão dos regimes autoritários na Europa, do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha. Então, vamos falar principalmente da Alemanha. Em 1933, o Hitler tomou o poder, subiu ao poder com o Partido Nazista na Alemanha. Em 1936, 35, 36, ele já começa a pôr em prática a sua política de expansão territorial, tomando a Renânia, que é a parte da França, a Renânia, o Sarre. Em 1937, vocês se lembram que a Luftwaffe, a Força Aérea Nazista, bombardeou Guernica na Guerra Civil Espanhola. Em 1938, no início de 1938, em março de 1938, o Hitler, nessa marcha expansionista, tomou a Áustria. No fim de setembro desse mesmo ano de 1938, aconteceu aquela conferência de Munique para discutir essas anexações, essas primeiras anexações alemãs, né, para ver o que seria feito. E aí, galera, vai ficar por isso mesmo? Tudo bem? Quem que é a galera? De quem que eu estou falando? Principalmente da Inglaterra e da França, que vão compor a balança dos aliados nesse conflito maior. E num primeiro momento eles se mantiveram neutros. Não, faz o seu rolê aí, sendo anticomunista tá bom pra gente. O que se revelou um erro, né, depois. Então, em 1938 tudo isso. Em 1939, em agosto de 1939, 23 de agosto de 1939, o Hitler assina o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão com Stalin na União Soviética. Final de agosto. 1º de setembro, o Hitler invade a Polônia, que era aquele ultimato dos aliados. 2 dias depois, 3 de setembro, os aliados declaram guerra à Alemanha, tem início oficialmente a Segunda Guerra. Então, 3 de setembro de 1939 é o início oficial desse período que a gente está falando e vai terminar em 1945. Muito bem, começado esse conflito, em 1940, de abril a junho, o Hitler faz aquela devassa, né, aquele avanço irrefreável, e invade a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda e a França. Já toma a França em junho de 1940, logo no início da guerra, e a mantém cativa até o fim praticamente, sob condições que nós já até conversamos. Então isso em 1940, 1941 é aquele período de viragem, né, o início da virada, que eu marquei por 2 eventos importantes. Primeiro em junho, em 22 de junho, com o descumprimento do Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão pelo próprio Hitler. Então ele invade a União Soviética na chamada Operação Barbarossa. Nisso, a União Soviética entra na guerra. Então a gente já tem uma força, um império de peso junto com os aliados, certo? Contra
o eixo, contra a Alemanha principalmente. 1941 a gente está falando, isso foi em junho. Mais para o fim do ano, em 7 de dezembro, os japoneses bombardeiam aquela base militar estadunidense no Havaí, e que fica no Pacífico, né? A base de Pearl Harbor. Ao que os Estados Unidos, que se mantinham mais ou menos neutros até então, entraram efetivamente na guerra. No dia seguinte, 8 de dezembro de 1941, Estados Unidos entram na guerra. Então, 1941 viu a entrada nesse conflito ao lado dos aliados da União Soviética e dos Estados Unidos, que vão configurar as duas principais potências mundiais no momento posterior a essa guerra. Mas, bom, guarde essa informação, ou pode até esquecer dela agora, mas é para ter em mente que esses dois são grandes. Esses dois, tá começando a mexer com gente grande. Então, a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética descompensaram a balança da guerra para o lado dos aliados. E a partir de 1941, o eixo que vinha esmagando todos os vizinhos começa a retroceder. O Exército Vermelho do Stalin deu um pau nas forças alemãs da Batalha de Moscou entre outubro e dezembro de 1941, no final desse mesmo ano de 1941. E depois disso, os nazistas fizeram um cerco na cidade de Stalingrado. E lá, eles se mantiveram firmes até 1943, quando a matança chegou a um ponto insustentável, que nem os generais mais duros e ferrenhos conseguiam manter, prolongar por mais tempo. As vitórias soviéticas sobre os alemães na frente oriental tiveram uma grande repercussão pelo mundo todo, porque desnudava a condição de fragilidade do exército nazista, que era supostamente indestrutível. O caminho dos aliados em direção à vitória começou a se desenhar pelo norte da África. Então, houveram várias vitórias de ingleses e norte-americanos, de exércitos, tropas inglesas e norte-americanas no norte da África, que era contestado pela Itália, né, pelo Mussolini. Então, ganhando espaço no norte da África contra os exércitos nazifascistas, os aliados abriram caminho para avançar para a Europa, para adentrar na Europa pelo Mediterrâneo, pela Península Itálica. Então, essas tropas aliadas entraram na Sicília em junho de 1943. A Sicília é a ponta da bota ali da Itália. Da Sicília, foram para a Itália e derrubaram o governo do Mussolini, que foi preso e afastado do poder. O novo governo italiano assinou um acordo de paz com os aliados. Então, vocês lembram aquela Itália que mudou de lado na Primeira Guerra? Que começou com os impérios centrais e aí mudou para o lado dos aliados? Agora acontece a mesma coisa. Mas assim, por motivo de força maior, né? Enfim, fato é que a Itália passou para o lado dos aliados nesses últimos meses da guerra. Só que o norte da Itália ainda era dominado, ainda estava ocupado por forças alemãs, por um exército nazista que mantinha o norte da Itália sob seu controle. E esses caras ocuparam o norte do país e libertaram o Duce. Duce era o título dado para o Mussolini, esse líder supremo do fascismo, né? Então, os nazistas retomaram Roma, ocuparam Roma, libertaram Mussolini, só que não durou muito tempo. Logo em seguida, Mussolini foi preso de novo por tropas italianas da resistência antinazista e foi prontamente executado. Foi morto. Chega, acabou a palhaçada. Vai ficar nesse prende, solta, prende. Mataram o cara e ficou por ali mesmo. Os aliados retomaram Roma e avançaram para o norte do país, que ainda era mantido pelos nazistas. E nesse episódio, em particular, os brasileiros tiveram um papel bastante importante. Aquela participação risível do Brasil na Primeira Guerra não se repetiu na Segunda. O Brasil, de fato, participou da Segunda Guerra, mas dessa vez ele teve um papel de relevância maior. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, enviou um efetivo de mais de 25 mil soldados para lutar na Itália.
E lá eles tiveram um papel de destaque bastante importante. Tem vários documentários e filmes sobre isso aí. Isso tudo vinha de baixo para cima, entrando na Europa pela Península Itálica no Mediterrâneo. Mas a Alemanha, ela vinha sofrendo baixas por todos os lados. Ela foi sendo espremida, esmagada e foi retrocedendo em todas as frentes. Na frente ocidental, o evento decisivo que ia marcar a retirada alemã foi o chamado Dia D, em 6 de junho de 1944. O que foi esse Dia D? Foi uma operação militar em que o exército, as forças dos aliados desembarcaram nas praias da Normandia, que é uma região no norte da França, e dali eles foram abatendo os exércitos alemães, que foram obrigados a recuar, retroceder cada vez mais. Então ali a gente tem um ponto de viragem muito importante para o avanço dos aliados dentro da Europa, que é uma das frentes da batalha, uma das frentes da guerra. Então, essas forças aliadas que desembarcaram nas praias da Normandia no dia D, que foi 6 de junho de 1944, foram avançando pelo norte da França, retomaram Paris e de lá continuaram empurrando os alemães para trás. De Paris, então, só restava correr para Berlim e derrubar a Alemanha de vez. Na frente oriental, a avalanche soviética vinha soterrando as tropas alemãs e forçando a sua retirada. Os soviéticos libertaram, ao passo que os aliados começaram a retomar as possessões alemãs pela França e foram empurrando eles de lá para cá, a União Soviética veio daqui para cá e retomou algumas daquelas possessões que o Hitler tinha feito, com seu expansionismo territorial no início da guerra. Então os soviéticos libertaram a Romênia, a Bulgária e a Polônia. Vocês percebem que todas aquelas anexações que ele tinha feito no início da guerra estão sendo restituídas agora? A essa altura do campeonato, o resultado da guerra já era bastante óbvio para todo mundo. A vitória já era dos aliados. Só faltava ocupar Berlim e oficializar o negócio. Só que a gente tem uma questão, Porque os caras não se entregaram, eles não foram entregacionistas, derrotistas, não, perdemos já. Houve uma resistência ferrenha até os últimos momentos. E teve gente pior ainda, que a gente vai chegar lá no fim dessa aula ainda. Os alemães resistiram, Hitler resistiu, o exército nazista resistiu até o último momento. Só que, como eu falei, de um lado a gente tem os ingleses e norte-americanos avançando pela França, expulsando e empurrando os alemães de volta para a Alemanha. Do outro lado, para vocês vai ficar assim, Então aqui estão os ingleses e norte-americanos empurrando a Alemanha daqui para cá, e desse lado aqui tem a União Soviética empurrando também os alemães de volta para a Alemanha. Então eles estão retrocedendo cada vez mais. E de baixo para cima tem também as forças aliadas que entraram pelo Mediterrâneo, Então, percebem, ela está minguando cada vez mais. Então, beleza, a guerra já está ganha, eles só têm que chegar lá. Então, nesse momento, começou uma corrida para ver quem chegava em Berlim primeiro. Quem que ia botar um ponto final nessa história? Quem que ia capturar o Hitler? E os soviéticos ganharam essa corrida. Eles entraram em Berlim primeiro, já em abril de 1945. Ao que o Hitler respondeu, em abril também, em 30 de abril, no fim desse mesmo mês, com o seu suicídio. Ele se matou, junto com a esposa e o seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, em 30 de abril, no finzinho de abril. No dia 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu oficialmente. Então, 8 de maio de 1945, a guerra está terminada na Europa. Mas, vocês se lembram que essa foi uma guerra que tomou um caráter multinacional. Por isso mesmo que a gente chama ela de guerra mundial. Tanto é assim que os Estados Unidos, o Brasil e o México saíram aqui da América e se envolveram diretamente lá, mandando soldados, armas, suprimentos, dinheiro, enfim. A rendição da Alemanha pôs fim na guerra na Alemanha. No Pacífico, ela continuava. Os japoneses obstinados se recusavam a largar o osso. Eles não iam retroceder, muito menos desistir, se render e voltar para casa com a rabinha entre as pernas e enterrar o sonho imperialista de dominação mundial. Lá no Pacífico, a guerra continuou por algum tempo ainda.
E a gente vai voltar a isso na nossa próxima aula, tá? Aquela coisa de sempre, assistam o vídeo, façam anotações, anotem o título, as datas que eu estou mencionando, os nomes que eu estou falando, acompanhem num mapa, peguem um mapa para saber, sabe, onde isso tudo está acontecendo e em que momento essas coisas estão acontecendo. Isso é muito importante para ter uma ideia de geral desse contexto mais amplo, tá? Desse pano de fundo maior. Então, eu espero ver as suas anotações e parece que finalmente nessa sexta-feira a gente vai fazer a nossa aula Tira Dúvida. Apareçam, tá? É importante que vocês apareçam pra gente conversar e ver aonde isso está indo, tá? Se está adiantando, se está sendo efetivo, o que vocês estão entendendo. E aquele trabalho que eu mandei para vocês do Holocausto, eita, o microfone foi lá embaixo, será que o som ficou ruim? Bom, aquele trabalho que eu mandei para vocês do Holocausto, é bom que vocês já tenham começado a ler e pesquisar, tá? Eu vou formalizar a questãozinha no sistema para vocês me responderem por lá, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aberto, tá? A gente vai conversando, podem mandar para mim. Então, é isso aí, gente. Até lá.